no livro de Levítico, o quarto livro, aliás, o terceiro livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, capítulo 6. Eu queria que você deixasse esse livro aberto. E o texto que nós vamos ler, deixasse também aberto para a meditação da palavra do Senhor, no seu coração, na sua alma, no nome do Senhor Jesus. Todos acharam? Levítico, capítulo 6, os versículos 8 ao 13, diz assim a Bíblia. Disse o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará sobre o altar a noite inteira. Até a manhã seguinte nela se conservará aceso o fogo do altar. O sacerdote então vestirá a sua túnica de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e a porá junto ao altar. Depois de expirar as suas vestes e vestirá outras e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo sempre se conservará aceso sobre o altar, não se apagará. Cada manhã o sacerdote acenderá lenha nele, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Meus amados, hoje eu pedi a Deus uma palavra para trazer aos vossos corações, ainda que já meditei em outra oportunidade sobre este texto, e Deus trouxe no meu coração esta palavra, e eu queria que você atentasse bem sobre aquilo que o Espírito Santo deseja falar-lhes ao coração. Na verdade, a palavra é: o fogo tem de arder no meu altar e nunca se apagar. Você pode repetir isso? E o fogo tem de arder no meu altar e nunca se apagar. Pode repetir todo mundo junto agora de novo? 1, 2, 3. Meus amados, nós vemos aqui que isso é uma lei que o Senhor estabeleceu na antiga aliança e está no livro de Levítico. Esse texto no Antigo Testamento temos um segredo: para o altar está sempre aceso. E esse altar, dizia Deus ao sacerdote, não poderia se apagar. Todos nós sabemos que fogo representa a presença de Deus aonde ele aparece. Todos nós sabemos que fogo é um dos elementos essenciais para a sobrevivência da humanidade. Está provado que nós não podemos viver sem água. Está provado que nós não podemos viver também sem o fogo. O fogo é parte importante para a nossa vida, para os nossos corações, para a vida da igreja. Ainda no Antigo Testamento, a Bíblia fala, irmãos, que esse fogo que representava o próprio Deus, quando Deus chamou o povo de Israel para caminhar no deserto, olhe para mim, escute isso, diz a Bíblia que uma das maravilhas que o Senhor fez foi que durante o dia Deus se formou-se numa coluna de nuvem e durante a noite uma coluna de fogo para aquecer e guiar o povo no deserto. Então a Bíblia fala claramente que Deus estava presente no meio de um fogo, porque o nosso Deus, ele é um fogo abrasador. Se você olhar na Bíblia Sagrada, lá em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 26, a Bíblia diz: então Davi edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu, diz o texto, com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Se você ainda for para 2 Crônicas, capítulo 7, o
os versículos 1 a 3, você vai ver que diz a Bíblia que depois que Salomão ergueu o templo, o primeiro templo em Israel, ele agora chama todo o povo de Israel para a inauguração. E diz a Bíblia que ele faz sacrifício a Deus. E a Bíblia exatamente diz no versículo 1 do 2 Crônicas, capítulo 7: e tendo acabado Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto do sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Aí o versículo 2 diz: e o sacerdote não podia entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se e dobraram diante do Senhor e adoraram o Senhor. Fogo é um dos símbolos da presença de Deus no meio do seu povo, no meio da congregação. A Bíblia fala em Hebreus 12, 29. Escutem, por favor, que eu estou na introdução ainda dessa palavra. 12, 29 aos Hebreus diz a Bíblia: Deus é um fogo consumidor. Então, irmão, sempre na Bíblia você vai mencionar que Deus, um dos símbolos de Deus é fogo. O profeta Daniel, no capítulo 7, versículo 8 e versículo 9, ele teve uma visão, e ele diz assim, que ele viu um rio de fogo que emanava diante do altar de Deus, pois o próprio Deus estava montado no meio de um fogo. Então diga para o seu irmão: Deus é fogo, e que aquecer a tua alma e o teu coração. Você vai observar que no dia de Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, quando o Espírito Santo desceu, diz a Bíblia que os discípulos viram línguas como que repartida de fogo, pousando sobre cada um deles. E meus amados, você vai observar como é lindo a manifestação deste Deus, deste fogo no coração das pessoas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Você pode repetir agora o tema da palavra que Deus colocou no meu coração, no seu coração? Você lembra? 1, 2, 3. O fogo não pode se apagar no meu altar. Podemos repetir isso de novo? Repita isso de novo em nome do Senhor Jesus. A ordem de Deus é: o fogo tem de arder sobre o altar e não se apagará. Mas a primeira pergunta é, escute-me por favor: como é que eu posso acender este fogo na minha vida? Como é que eu posso, voltando para o texto que nós estamos lendo aqui, havia uma ordem de Deus para que esse fogo pudesse ser aceso dentro do templo de Deus, e o melhor, que esse fogo não podia se apagar nem de manhã, nem à tarde, nem à noite. O dia todo este fogo tinha de continuar aceso. E a Bíblia diz que de manhã o sacerdote tinha de ir ao altar e colocar lenha sobre o altar e colocar para que o altar continue aceso o fogo de Deus. Então tem que haver fogo. Mas como é que eu posso, irmãos, cumprir esta ordem para que o fogo continue aceso? Eu vou ter aqui rapidamente para entrar na mensagem que Deus colocou no meu coração. Escute: para acender o fogo de Deus, o primeiro requisito é ser sacerdote. A Bíblia diz que Deus disse a Moisés: Moisés, diz a Arão que vai até aos seus filhos, dizendo que esta é a lei do holocausto, e o fogo não pode se apagar. E cada manhã do dia, Moisés, diz a Arão e aos seus filhos que ele tem de acender o fogo do altar na minha casa. Para poder o fogo ser aceso, eu tenho de ser o quê? Sacerdote. Sacerdote é aquele que leva o incensário para Deus. Sacerdote é aquele que intercede a Deus pelo povo. Sacerdote é aquele que apresenta sacrifício agradável a Deus. Mas escute,
mas pastor, eu não posso acender o fogo porque eu não sou sacerdote. Se você tivesse no Antigo Testamento era uma verdade, mas a Bíblia fala que Pedro teve uma revelação dizendo: vós sois sacerdotes eternos, sacerdócio real, que vem da ordem de Melquisedeque, da parte do Senhor Jesus. Todo crente salvo, ele é um sacerdote diante de Deus. O fogo não pode se apagar. Para acender o fogo, primeiro tem de ser sacerdote. E Pedro diz: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido, para apresentares sacrifício santo de Deus. Irmão, todo crente em Jesus Cristo, ele é um sacerdote por excelência. E o detalhe aqui que Arão é o sacerdote humano, o sacerdote de Israel vinha da linhagem de arônica, mas os sacerdotes espirituais vêm da linhagem de Jesus por Melquisedeque, que é um superior sacerdote. E diz a Bíblia que Jesus, como sumo sacerdote, ofereceu uma única vez um sacrifício diante de Deus por nós e por toda a humanidade. Você pode dar glória a Deus, irmão, do Senhor Jesus? Ei, você quer fogo de Deus na sua vida? Você quer? Que amém fraco para de pregar. Não terminava com o meu irmão, né? Você quer fogo de Deus na sua vida? Eu não estou falando do fogo emocional. Eu não estou falando do fogo que você pula aqui e amanhã está com a cara de jumento na sua casa. Eu não estou falando do fogo que você pula aqui e depois da manhã você está mais frio do que uma geladeira. Eu estou falando do fogo que queima aqui e que queima na sua casa, no meio da rua, em todo lugar esse fogo está queimando a sua vida. Porque existe o fogo emocional somente no momento que mexe com as minhas emoções, mas o fogo de Deus, ele deve queimar aqui, ele deve queimar no meio da rua, ele deve queimar lá no meu trabalho, ele deve queimar na minha casa. Esse fogo tem que continuar aceso continuamente na minha vida. Primeiro requisito para o fogo se acender: eu tenho que ser o quê? Sacerdote. Mas você já notou que os sacerdotes, ele não entrava no templo para colocar a lenha sobre o altar de qualquer maneira? Havia um ritual, um rito, e havia uma lei estabelecida como princípio de Deus para que o sacerdote pudesse ir lá. E o próprio Deus lembra isso a Moisés no capítulo 6, dizendo que o sacerdote deveria de vestir uma veste sacerdotal. Então, segundo requisito, além de ser sacerdote, eu tenho de ter uma veste sacerdotal. Quer fogo? Quer aquecer fogo? Eu preciso ser sacerdote. E eu tenho que ter as vestes sacerdotal. Está exatamente no versículo 10 do capítulo 6 do livro de Levítico que nós acabamos de ler. O que é isso para nós? É claro que eu não vou falar sobre os símbolos e sobre as figuras e sobre o significado de cada veste sacerdotal, que é muito lindo essa simbologia. Mas olhem para mim, quando a Bíblia fala de veste sacerdotal, tem de haver uma vida santa. Quando o sacerdote vestia a sua veste sacerdotal, ele ia para o lugar santo. Aliás, no lugar santo ele entrava no pátio. Lembra que tinha 3 divisórias: depois do lugar santo, depois do lugar santíssimo, que era o sumo sacerdote. O detalhe aqui é que todas as vezes que o sacerdote entrava no pátio, ele tirava as vestes dele natural, a veste humana, a veste que ele convivia com o povo, deixava lá, ia na pia da expiação, lavava suas mãos, aspergia o sangue sobre ele e vestia uma veste sacerdotal para entrar no lugar santo, para colocar fogo diante de Deus. Olha para mim, meu filho, não existe fogo de Deus se nós não tivermos uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. Não se engane, existe fogo estranho, existe fogo de homem, existe fogo do diabo, mas o fogo de Deus tem de ser uma vida santa, veste sacerdotal. Diga bem se está aqui. Tem gente que está cheia de fogo, mas a vida está mais torta do que tudo na vida. Irmão, para que o fogo de Deus aqueça na minha vida todos os dias, eu preciso ter uma veste sacerdotal. Significa dizer, eu preciso ter uma vida santa, purificada, remida, uma consciência limpa
para o seu louvor, aí o fogo de Deus vai descer sobre a sua vida. Porque sem isso é todo tipo de fogo, menos o fogo de Deus. Segundo requisito dele ter o quê? Diga comigo, veste sacerdotal. E a Bíblia diz que Deus nos deu uma veste de salvação. Quando Deus me tirou do meio da lama e do pecado, a Bíblia diz que Deus nos transportou das trevas para a maravilhosa luz. E a Bíblia diz que Ele nos lavou com a água da palavra, e diz a Bíblia, nos purificou com o sangue de Jesus Cristo. A Bíblia diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aí haverá fogo na sua vida. Veste sacerdotal. Irmão, é incompatível o fogo de Deus com iniquidade, com pecado. É incompatível uma pessoa estar cheia do fogo de Deus com a vida que não agrada a Deus. E está acontecendo nesses últimos dias muitas dessas histórias, e muita gente está sendo enganado, ludibriado por Satanás. Mas o fogo de Deus tem que ter vida santa. E teve alguém que se apresentou diante de Deus com fogo estranho, e Deus matou na hora, porque Deus não recebe sacrifício com fogo estranho. O fogo tem que ser de Deus, e para Deus, e para a glória de Deus. Diga: o fogo tem que aquecer na minha vida todos os dias. Terceiro requisito está aqui no texto. Estou só falando como tese aqui, porque eu poderia me aprofundar. A hora está passando, está me ouvindo? Terceiro requisito para que o fogo arda continuamente no meu altar. Diz aqui o texto no versículo 10: depois da veste sacerdotal, o sacerdote tem que fazer o quê? Remover as cinzas. Amém, irmãos? Remover as cinzas. Os irmãos sabem, principalmente quem foi interiorano, que morou na roça, que não tinha energia. Ou vocês esqueceram porque agora está nos Estados Unidos? Você esqueceu que antigamente tinha fogo a lenha? Você esqueceu daquelas panelas de barro? Esqueceu daquelas comidas deliciosas que tinha de cortar a lenha, que tinha de preparar o fogo e colocar fogo lá? E você lembra que depois que cozinhava aquela panela ou qualquer fogueira, depois de muito queimar, vira-se cinza aquela madeira. E aí Deus está dizendo: sacerdote, vai lá a cada manhã e remove a cinza. Irmãos, às vezes o diabo está colocando uma cinza de inconformismo, uma cinza de frieza, uma cinza de acomodação, uma cinza do mesmismo na nossa vida cristã. Mas Deus está dizendo hoje para você: remova a cinza, para que o fogo continue pegando na sua vida e o nome do Senhor seja glorificado em você. Interessante, irmão, que não era Deus que removia. Quem tem de remover a cinza sou eu. Quais são as cinzas mais, irmãos? As cinzas que às vezes é alguma coisa que entristece o meu coração. As cinzas que muitas vezes, irmãos, nos faz a gente se tornar frio e cético das coisas de Deus. Aquela cinza do ódio, da inveja, da fofoca, das conversas fiadas. Aquelas cinzas que atrapalham aquele fogo arder na nossa alma. E quando ele entrava no templo, a lava descia e a glória de Deus descia, e você começava a falar em outra língua. Deus quer que nós removamos as cinzas da nossa vida. Isso acontece. Aleluia, agora o nome do Senhor Jesus. Você quer fogo de Deus, meu filho? Não tem fogo se não tiver sacerdote. Não tem fogo se não tiver veste sacerdotal. Não tem fogo se não remover as cinzas. Não tem fogo. Quer fogo? Eu não vou me deter, mas que é muito profundo isso aqui. A outra requisito para ter fogo, é óbvio isso aqui, está lá no versículo 12: colocar lenha sobre o altar. Você quer fogo? Fogo não pega no vento. Você pode até colocar fogo de palha. Sabe aquele fogo de palha? Pega rápido e acaba rápido. Subiu. A lenha queima devagar, aquece e traz poder para a nossa vida. Fogo de palha passa logo, mas o fogo de lenha permanece aquecendo a nossa alma. Glória ao nome do Senhor Jesus.
chama a atenção agora, irmãos, eu vou passar para o segundo ponto para terminar essa palavra. Sabe o que me chama? É que depois de ser sacerdote, depois de ter uma veste sacerdotal, depois de remover as cinzas, depois de colocar lenha, a Bíblia fala no versículo 12: tem de colocar em ordem o altar. Você não pode receber fogo de Deus se o altar está em desordem. E o altar aqui representa a minha vida. Ah, pastor, aquela irmã Filistéia, ela está tão fria e esqueceu que essa pessoa que está falando é a própria que está mais fria do que a outra. Irmão, o altar é individual e é a sua vida. Cuide da sua vida e o fogo vai descer sobre você. Aleluia! Adora o nome de que nós só vemos raiva nos outros e nós não achamos que somos perfeitos. Escute, o meu altar tem de ter fogo, e para ter fogo eu tenho de colocar em ordem o meu altar. Como é que está o seu altar, irmão? Como é que está o altar da sua vida, irmão? Como você está vivendo com Deus, meu irmão? Isso é muito sério. A Bíblia fala, só lembrando a você, que quando Elias foi pedir fogo de Deus no céu, lá diante dos 400 profetas de Baal e 450 profetas de Jezabel, e desafiou uma nação inteira para adorar a Deus, antes dele orar, depois dos profetas de Baal orarem, a Bíblia diz que Elias chamou o povo e disse: juntai-vos a mim. E diz o texto: e ele consertou o altar que estava quebrado, juntou as 12 pedras, colocou lenha sobre o altar, colocou o sacrifício no altar, e diz a Bíblia: orou a Deus, e o fogo do céu desceu, lambeu a água, e o povo de Israel gritaram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Interessante, tem crente que quer fogo, mas não quer colocar lenha no altar, quer fogo, mas não quer colocar em ordem a sua vida. Ei, Deus quer te fazer uma brasa viva, uma canela de fogo. Deus quer fazer você uma mulher e um homem de Deus, que aonde você passar, alguém se arrepende do poder e da unção de Deus na sua vida. Isso ainda existe, pastor? Existe para aqueles que buscam o fogo verdadeiro de Deus na sua vida. Por fim, irmão, depois de colocar a ordem no altar, e no versículo 12 tem uma coisa interessante. Todo altar representava um sacrifício. Ninguém fazia um altar para Deus naquele tempo se não houvesse um sacrifício, um animal puro, um animal de primeira qualidade. Tinha de cortar o animal ali, e Deus diz assim: olha, vocês têm de me dar a gordura do animal. Que é isso, pastor? Escuta, muita gente vem aqui à casa de Deus adorar a Ele, louvar a Ele, mas isso não significa que Ele está dando o melhor dele para Deus. Sabe qual é o melhor do animal? Para vocês, ou principalmente para aqueles que são vegetarianos, que não vão concordar comigo, mas o melhor do animal é a gordura. E a Bíblia diz dizendo: olha, a gordura é do Senhor, queima ela dentro de mim. Gordura representa sacrifício, sabor. Eu duvido você comer uma carne, você pode até tirar a gordura da carne, mas ela só tem sabor se ela for cozinhada ou assada na gordura. Dá um cheiro agradável, chega da fome na barriga, porque a gordura dá sabor. Escute, Deus está dizendo: me dê o melhor quando você for prestar um culto para mim. Senhor, que isso não? Irmão, sabe o que está acontecendo nesses últimos dias? Olha para mim, por favor. Nós estamos dando a Deus o que sobra. Nós estamos dando o tempo que sobra. Quando você vê um crente que vem para a igreja, é verdade, não é? Em vários países nós viemos cansados, estressados, viemos sufocados, desanimados, e pior, parece não culto a Deus, mas uma cerimônia fúnebre. Já notou alguns crentes quando entram na casa de Deus? Entra com desânimo, que parece que vem uma aura assim, desânimo em pessoa. Chega na casa de Deus com uma cara desse tamanho, parece aquele sapo que jogaram sal nele, já viram? Incha. Não dá um glória, não dá um sorriso, e se você brincar por algum irmão, você dá paz do Senhor. Sangue e fogo na sua vida, meu filho. Você veio dar melhor para Deus. Eu sei que você veio cansado, eu sei que você trabalhou a semana inteira, mas isso não significa que você tem dado o pior do seu culto. Venha adorar a Deus com toda a sua alma.
é o melhor da minha alma, é a minha gordura. Você pode estar chegando aqui cansado, mas diga: eu vou, Deus, eu estou no pó, mas eu vou adorar o Senhor, eu vou bendizer ao Senhor, eu vou dar graças ao Senhor por tudo que o Senhor fez na minha vida. Eu vou te adorar e te louvar no nome do Senhor Jesus. E você vai ver que o seu culto é diferente. Irmão, é interessante que nós começamos ali em Nova York uma campanha de 30 dias, de 6 a 7 da manhã, oração. E nós colocamos isso, Deus colocou no meu coração. Eu convidei alguns irmãos, temos 7 a 10 irmãos que estão indo todos os dias. Para que isso seja verdade, para alguns irmãos que não têm carro irem de madrugada, eu tenho que me acordar às 5h30 da manhã, para pegar alguns irmãos, para outros irmãos, pegar outros irmãos, para estarmos ali no tempo orando, de 6 a 7 da manhã. No primeiro dia de oração, sabe o que aconteceu? Eu recebi um presente, não de Deus, mas um presente da carne, uma doença. Eu recebi uma gripe, estava com meu peito cheio de catarro, e eu passei a noite inteira febril e tremendo de frio. A primeira noite de oração, antes de orar no primeiro dia, eu estava, irmão, a noite toda sem dormir, e tive de estar lá 5h30 da manhã pegando os irmãos e 6 horas dobrando meu joelho. E sabe o que a carne me disse? Fica deitado, porque Deus entende, porque Deus é amoroso, Deus vai ver a sua oração. Eu disse: está amarrada, em nome do Senhor Jesus eu vou me levantar, ou doente ou não, mas eu vou me apresentar diante de Deus. E até hoje estou lá buscando ao Senhor, e Deus está me dando vitória. Dê o melhor sacrifício que você tiver para Deus. Deus não aceita miséria, Deus dá o melhor para você, meu filho. Deus não dá o que sobra, Deus não dá o que não vale nada, Deus sempre dá o melhor para os seus filhos. E Ele não aceita o que sobra e não aceita o pior. Eu tenho de entregar o melhor para Deus. Isso é lei diante do Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Deus que entende, Deus entende. Deus não entende a nossa miséria, Deus não entende o meu sacrifício de qualquer maneira. Você entende isso aqui? Mas eu vou terminar esta palavra, irmãos, falando assim, pegando o texto aqui que nós lemos, que é no versículo exatamente 12, diz assim: tem que colocar lenha. E aí eu quero que você, por favor, entenda esta palavra. Lá em Provérbio, capítulo 26 e versículo 20, diz assim a Bíblia: sem lenha o fogo se apaga. Não havendo defamador, caluniador, fofoqueiro, cessa a contenda. Pelo menos está aqui no texto. Mas como eu não vou falar do fogo da calúnia, nem do fogo da fofoca, nem de outro tipo de fogo, eu estou falando do fogo de Deus. Portanto, eu vou pegar esse texto aqui para completar o raciocínio do versículo 12 do capítulo 6 de Levítico, que diz assim: que o sacerdote tem que colocar lenha sobre. Aí você diz comigo: sem lenha o fogo se apaga. Irmão, por que é que alguns crentes começam tão bem na casa de Deus? Parece aquele foguete que vai para a NASA, pegando fogo, sapateia, dá glória a Deus, pula, fala línguas estranhas. Depois, com o tempo, está mais frio do que energia. Não dá um glória, não dá um aleluia. O camarada está pregando e gritando, o poder da carinha está lá. Sangue de Jesus. Por que é que a nossa vida cristã sobe e depois desce? Por que é que eu estou fervoroso um dia e passo 6 meses frio? É isso que Deus quer para nós, irmãos. Irmãos, é isso que eu quero que você entenda. A vida com Jesus, ela é real, ela é viva, ela é poderosa. E Paulo diz lá na sua carta aos Romanos, dizendo: olha, sede fervorosos no Espírito. Irmão, a vida cristã tem que ser cheia de fogo, de fervor. É certo que nós temos lutas, é certo que nós passamos por tribulação, é certo, irmãos, que passa muitas coisas na nossa vida, mas o fogo de Deus não pode se apagar. Você quer fogo? Amém? Agora eu quero saber como eu coloco fogo na minha vida. Eu colocar fogo no meu altar, eu tenho que ser sacerdote, veste sacerdotal. Você não aprendeu? Agora veja só, como é que esse fogo vai continuar aceso na minha vida?
necessário para eu manter o fogo de Deus aceso na minha vida? Eu quero ouvir você. Está quase bom. Mas vamos lá, 1, 2, 3, bem bonito e igual para igual. 1, 2, 3. Você quer saber? Diga comigo. Coloque lenha. Qual é a lenha, pastor? Eu não vou dizer nada antigo, novo, nem revelação aqui. Escuta, olha para mim, irmãos. Você quer fogo de Deus mesmo? Você quer ser um crente que faz a diferença nessa geração? Você quer que Deus manifeste o poder dele na sua vida de verdade? Então me escute, por favor. A primeira lenha para que o fogo de Deus continue aceso na minha vida é a lenha da oração. Ah, pastor, irmão. Não existe fogo com espaço completo, espaço de mágica, não. Tem crente que não ora e quer fogo. Pode ser outro fogo. O fogo de Deus é através da oração. Coloque a lenha da oração. E a Bíblia fala, irmãos, que devemos orar sem cessar. A Bíblia diz: vigiai e orai para que não caídes em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26 e versículo 41. A Bíblia diz em Tiago capítulo 5 e 16: orai um pelos outros para seres curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Sabe por que a igreja de hoje e os crentes individuais não têm tanto fogo hoje em dia? Olha para mim, meu filho. Porque não ora. A minha vida tem que estar recheada de oração, de manhã, à tarde e à noite. Nós queremos manifestação do fogo de Deus. Escuta, irmãos, pode vir até um pregador de renome, ele pode trazer até uma palavra ungida, pode até faiscar com fogo para nós, mas para o fogo permanecer na minha vida e continuar na minha vida, tem de haver a lenha da oração. Eu tenho de orar, irmãos. Não brigue com isso, não se engane com outra coisa. Quem não ora não tem fogo. Quem ora tem fogo. Quem ora muito tem muito fogo e poder. Quem ora pouco, pouco fogo e poder. Orai sem cessar. Aleluia. E nós falamos de oração, mas nós não vivemos a oração. Jesus fala no capítulo 18 de Lucas, dizendo uma parábola do dever de orar sempre, sem jamais esmurecer. A oração, irmãos, tem de fazer parte do meu cardápio diário. Eu tenho de orar sem pressa. Eu tenho de ter momento com Deus de oração. E no momento da minha oração, Deus vai manifestar o fogo dele na minha vida. E você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Agora é interessante, eu vejo tantas pessoas que não oram e parecem ser tão fervorosos e cheios de fogo. E já notaram como eles são fervorosos? Quando pega o microfone, dá glória a Deus, fala a língua, sapateia e até canta em canto espiritual. Mas quando o seu amigo, o seu companheiro, a sua companheira está no microfone, não dá nem glória. Já notaram isso? Que tem pregador que só dá glória a Deus quando ele está pregando. Ele dá glória a Deus aí, irmão. Dá glória a Deus aí, irmã. Mas quando o outro está pregando, ele nem dá glória a Deus. Irmão, o fogo tem de arder no seu altar. Para arder no seu altar, vem comigo. Tem de colocar lenha de oração. Hoje você orou, meu filho? Você chegou diante de Deus para colocar lenha. O sacerdote tinha de manhã cedo. Comprador José Martins. De manhã cedo ele tinha de colocar lenha sobre o altar e remover a cinza. E o fogo continuava pegando. Deus quer encher você do fogo do Espírito dele na sua vida. Mas você tem que colocar a lenha da oração. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Como é que está a sua vida de oração? Glória a Deus. Deus está falando com você. Ah, Deus, eu queria ouvir uma mensagem de consolação. Tem uma mensagem de poder para você aqui hoje. Você quer poder? Não tem mágica, irmão. Não tem conversa fiada. Para trabalhar é conversa. Para ter poder, a igreja do Senhor tinha poder quando orava. E a Bíblia fala que Jesus passou a maior parte do seu ministério, olha para mim, foi sobre a oração. Quem está lendo o Pão Diário vê que Jesus orou. E nós lemos hoje, inclusive, sobre quem é o Pão Diário hoje. Fala sobre oração. Fala do capítulo 11
você ter uma liturgia todo dia. Sabe o que está dizendo na Bíblia? Que Jesus orou com os seus discípulos. E quando Jesus orava com os seus discípulos, diz a Bíblia que os discípulos disseram para Jesus: Senhor, nos ensina a orar. Agora detalhe, olha para mim, detalhe. Os discípulos, eles já oravam. Porque todo judeu, ele aprende desde a pequena infância a vida de oração. Todos os judeus ortodoxos, eles oram. Todo muçulmano, eles oram 3 vezes ao dia. Ou você não viu isso aqui em Nova York? Ele pode estar no trabalho, ele pode estar num avião, ele pode estar no centro de Manhattan, ele pode estar onde tiver. Deu a hora, ele coloca o panozinho ali e começa lá, e começa lá, e faz a sua oração. E nós, com a cara deslavada, moramos a semana inteira, moramos o mês inteiro e queremos fogo de Deus na nossa vida. Sabe o que me chama a atenção, irmãos? Que os judeus sabiam orar e os discípulos oravam porque era judeu. Mas quando ele viu Jesus orando, eles começaram a perceber que eles não sabiam orar. Porque quando Jesus orava, o céu descia. Quando Jesus orava, o Pai ouvia. Quando Jesus orava, a glória descia. E eles disseram: este homem ora diferente. Senhor, me ensina a orar. Eu queria Deus para ensinar a orar, não. Peça a Deus: Senhor, me ensina a orar, para tocar no coração de Deus, para entrar no santo dos santos, para sentir Deus e ser renovado. Que a minha oração não seja um peso, um sacrifício, mas que seja um privilégio e uma alegria de renovação contigo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Peça a Deus para ensinar a orar, porque nem sempre quem dobra o joelho está orando. Orar é aquele que toca no coração de Deus. E Deus deu uma receita para Jeremias dizendo: buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Aí a Bíblia fala que na oração, para ser respondida e para você ter a glória de Deus, segundo as Crônicas 7,14, o meu povo que chama pelo meu nome. Olha o primeiro princípio para Deus responder a oração: se humilhar. Que mais? Orar. Antes de orar, eu tenho que me humilhar. Ei, o que mais? Buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Aí Deus disse: eu ouvirei do céu e sararei a terra. Deu glória a Deus, você. Tem crente que já vai orar com o nariz empinado. Deus, o Senhor tem que fazer. Deus não tem que fazer nada por você nem comigo. Deus é Senhor. O caminho é a humilhação. Sabe como é a humilhação? É eu entender o meu insignificado, é entender que eu não sou nada, é entender o sacrifício de Jesus, é entender que Deus já fez tudo por mim e por você, e nós não merecemos nada. Se humilhe, ore, se converta dos seus maus caminhos. Opa! Maus caminhos? Sim, irmão. Maus pensamentos, mal atitude. Tem coisa que a gente fala, faz, diz, olha, ouve, e Deus está vendo no céu, e aí diz: ai, pastor, aquela irmã é tão fofoqueira, e você que está ouvindo também é fofoqueira. Pare de ouvir e pare de falar, pare de ver aquilo que não agrada a Deus, e unja os seus olhos, e Deus vai manifestar fogo santo do céu. Se converter dos seus maus caminhos. Ai, ai, ai. Aleluia! Ai, pastor, eu não queria ouvir essa mensagem. Eu não estou preocupado se você queria ouvir. Você precisa ouvir essa mensagem. Não é compatível com uma pessoa que é cheia de Deus, está vendo pornografia, vendo coisas imorais, vendo filme de terror, vendo coisas e falando coisas que não agradam a Deus. Escute-me, por favor. Deus não é brincadeira nem brinquedo, não, meu filho. Você quer brincar? Pega outra coisa para brincar, porque com Deus não se brinca. E Deus é santo, santo e santo. Converta dos seus maus caminhos. Glória! Volte para Deus, e Deus vai usar você, vai encher você, vai usar você com Deus. Vai levantar você, e você será próspero no nome do Senhor Jesus. Convertendo os seus maus caminhos. Aleluia! Agora em nome do Senhor. Deus está falando conosco. Ei, lenha da oração. O que é fogo? Ei, rapaz,
Mas quando diz: quem quer fogo depois dessa primeira lenha? Amém. Você quer fogo mais não, meu filho? Para ter fogo, liga para o seu irmão, para ele. Tem que ter a lenha da oração. Como desse joelho santo seu, liso como se fosse mussu. Sabe o que é mussu, não? É um peixe d'água que você pega nele e desliza. Você olha para a poxa, joelho de crente, irmão. Tá cabeludo, bonito, e tem gente que tá falando até creme, vaidade. Antigamente as servas de Deus tinha no joelho uma nódula preta, mas quando levantava a voz para Deus, Deus ouvia e mandava a sua glória. Deus quer manifestar o fogo na sua vida. Lenha de oração. Oh, glória! Você já falou que nós não temos tempo para orar? Porque a vida é corrida, pastor. E você tem tanto tempo, é tão corrida na sua vida assim? É, pastor. E como é que você tem tempo para comer? Como é que você tem tempo para assistir televisão? Como é que você tem tempo para falar no Facebook? E colocar até naquela... Eu vou esquecer daqueles cabelos. Como é que você tem tempo? Você tem tempo para tanta coisa! Glória! Você não tem tempo de buscar a Deus, de se encontrar com Deus, de falar com Deus, de adorar a Deus, de pedir a Deus, de suplicar a Deus o milagre da sua vida. Está na hora de orar. Glória a Deus, aleluia! Nós queremos ver essa igreja cheia. Não tem mágica. Não tem outro segredo. É oração. Irmão, a Bíblia fala que Pedro e João, ele foi um tempo chamado Formosa. É interessante que o texto de que ele ia toda hora terceira, 3 horas da tarde. E diz a Bíblia que de frente àquele tempo tinha um aleijado de nascença que era conhecido em toda a cidade e região. Numa daquelas horas de ida de oração, exatamente às 3 horas, Pedro está entrando num templo e o moço aleijado, porque era esmoléu, ele olha para Pedro e João e diz assim: dai-me uma esmola. Aí Pedro e João dizem assim: olha para nós. Ele olhou para ele e certamente ele estava pensando que recebeu um negócio, uma moeda de ouro. Aí Pedro diz assim: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que temos, isto te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta-te e quê? Antes dele terminar a última palavra, a última letra da palavra, o homem deu um pulo e começou a gritar e saiu pulando dentro do templo, porque ele era homem de oração, irmãos. Tem gente assim: em nome de Jesus, sai demônio. Não sai nem o demônio fica rindo da cara dele. Não tem vida de oração. Olha, irmão, o poder vem através da oração na minha vida. Jesus tem poder. Lembra daquela história daqueles homens que viram Paulo expulsar o demônio de uma certa pessoa e eles ficaram encantados e foram procurar uma mulher endemoniada e disse assim: em nome de Jesus a quem Paulo prega. O demônio daquela mulher é só uma mulher para certa pessoa. Deu uma gargalhada: estou expulsando você em nome de Jesus que Paulo prega. Aí riu para se acabar. Sou eu. Isso é menção do pregador. Olha, rapaz, conheço o Paulo, homem de oração, conheço a Jesus. Aí eles olham, aquele demônio assim, uma mulher baixinha, aí com a legião de demônios assim: e vocês quem são? Porque demônio não conhece crente que não ora, irmão. Quer ver que o demônio fica nervoso? É um crente que ora. Aí quando eles: quem são vocês? Aí aquela mulher baixinha pegou aqueles 7 pessoas, o homem deu uma surra neles e eles saíram fugindo, porque só há poder através da oração. Você entendeu essa palavra ou não? Amém. Sem lenha, o fogo se apaga. Você diz amém por isso? Glória. Segunda lenha. Vou colocar pelo menos aqui 4 lenhas e vou terminar por causa das horas. Tem muitas outras lenhas. Primeira lenha para ter fogo no seu altar. Qual é a lenha? Eu não ouvi, irmão. Rapaz, você não quer que eu termine a pregação? Termina a oração. Aleluia. Segunda lenha, meu filho. Está preparado? Diga: lenha da leitura bíblica devocional na minha vida. Opa! Como é que está a sua leitura, a sua meditação, o seu estudo e a sua memorização da Bíblia? Tem crente que sabe de tudo, menos de Bíblia. Sabe da vida do vizinho, sabe quando é que ele termina de se acordar, quando ele não se acorda, quando escova o dedo, quando você não escova. Tem crente que conhece o capítulo todo da novela.
personagem. Irmão, isso é sério, isso é vergonhoso para nós. Quando alguém pergunta, e um texto na Bíblia? Eita, minha mente é tão fraca. Não tem vergonha de dizer isso. Vocês estão brincando? Eu estou falando sério, pai. Ai, meu Deus, que é minha mente nada, irmão. É preguiça da leitura da palavra de Deus. Aí eu quero poder. Para ter poder, tem que ter lenha. E a lenha da palavra de Deus. A Bíblia diz em Jeremias: não é a minha palavra como fogo e martelo que esmiuça. Jesus falou no capítulo 5, versículo 39 de João: examinai as Escrituras, porque pensais ser elas, porque pensais ter nelas a vida eterna. São estas mesmas Escrituras que testificam de mim, disse Jesus. Você quer conhecer Jesus? Bíblia, palavra de Deus. Irmãos, não existe profundidade na vida cristã sem conhecer a palavra. E para eu conhecer a palavra, olha para mim, eu vou repetir isso que vai ser repetitivo. Eu tenho que ler a palavra. A palavra deve ser lida, meditada, estudada e memorizada. Vamos repetir isso aqui, você consegue memorizar isso na sua mente? Diga: a palavra de Deus tem que ser lida, meditada, estudada e memorizada. Primeiro eu leio, e eu não leio a Bíblia como jornal, eu leio a Bíblia como palavra de Deus. Porque a Bíblia é para os simples, irmãos, é para os humildes, é para aqueles que têm sede e fome da palavra. Irmãos, interessante que não são os teólogos que conhecem as profundezas da palavra de Deus, mas são os crentes que se humilham diante de Deus. Deus revela o texto sagrado. As maiores revelações não são para os anéis do dedo, mas são para aqueles que se dobram diante de Deus e dizem: Senhor, fala comigo, abre a minha mente, eu quero ouvir a tua palavra. Interessante, nós estamos numa época de a gente procurar profetas e profecias. Quem não já ligou na hora da angústia para alguém profetizar para ele? Ou você não ligou, ou só eu que ligo? Ah, pastor, eu não gosto de profeta. Mentira! Quando acontece um processo, a primeira está lá, opa, Deus vai falar. Aleluia. E a Bíblia, que é a profecia aberta de Deus para você? Irmão, muitas vezes, quando eu dobrava meu joelho, escute-me por favor, e orava pelo menos alguns minutos, e dizia: Senhor, eu vou ler a tua palavra, fala comigo. Quando eu li capítulo da Bíblia que eu já tinha lido várias vezes, saltava uma revelação de Deus, entrava na minha alma, eu começava a chorar e sentir a presença de Deus, porque Deus falava comigo. Porque Deus é viva. Deus é o meu problema, irmão. Palavra de Deus. Escute! A Bíblia diz que Deus revelou a palavra aos pequeninos e não aos sábios. Você precisa ler a Bíblia, mas lê com reverência, lê com humildade, lê com o coração desprovido de qualquer outra coisa, para Deus falar contigo. Mas depois que você lê, olha para mim. Ei, depois que você lê, sabe o que você tem que fazer? Meditar. O que é meditar, pastor? É pensar no que eu li, pensar e repensar e pensar de novo. Sabe aquela ovelha e aquela vaca, aquele boi que come o dia todo e depois ele passa a noite toda rumindo, mastigando de novo aquela comida, parece que está comendo de novo? Você lembra não? Ou você não é do interior? Olha, irmão, a ovelha come o capim o dia todo. À noite ela bota para fora o capim e vai para a boca dela. Ela começa a comer de novo aquele capim. Assim é um crente que medita na palavra de Deus. Depois que eu medito, eu vou fazer o quê? Memorizar. Quantos versículos você tem misericórdia de mim, Jesus? Quantos versículos você memorizou ao longo da sua vida cristã? Será que você hoje poderia citar 10 versículos com capítulo, versículo citado que você memorizou na sua vida cristã? Ah, eu pastor. Ah, é? Irmão, nós precisamos memorizar a palavra de Deus. Por isso que o salmista no Salmo 119, versículo 11, ele diz assim: escondi a tua palavra, ó Deus. Aonde? No meu coração, para eu não pecar contra ti. Irmãos, o que está havendo de desastre na vida espiritual das pessoas da igreja não está no gibi. Porque essas pessoas até ouvem a Bíblia, mas não
meditam, não memorizam e tampouco praticam. Jesus diz no capítulo 7 de Mateus, só para lembrar você, 24: aqueles que ouvem a minha palavra e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí diz assim: sopraram o vento, desceram a chuva, deram um rio naquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Você que é povo de Deus, que está edificado, ouça a palavra, leia a palavra, medite na palavra, memorize a palavra, mas não esqueça de praticar a palavra. Deus vai usar poderosamente. Você lembra, irmãos, do Salmo 1, de 1 a 3, que é quase memoriável na nossa mente e já é quase universalizado? Quem lembra? Bem-aventurado é o homem ou varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios e não se detém na roda dos escarnecedores. Agora eu corto esse versículo e diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei, o que é que diz a Bíblia? Medita de dia e de noite. Serão como árvores plantadas junto ao ribeiro, que no tempo certo dão os seus frutos, e as suas folhas não caem, não secam, não caem. O que tem crente de folha murcha aí, irmão, não está no espírito, porque não medita na lei do Senhor de dia e de noite, e não está com a palavra. Irmão, o segredo é simples: ter palavra no Deus no seu coração, porque você não vai ser enganado, ludibriado. Mas vamos lá para frente, né? Amém, irmãos? Amém. Primeira lenha para ter fogo. Mas rapaz, está um silêncio aqui, ó. Eu vou mandar o Ricardo pregar, rapaz, porque o negócio aqui está fraco, né, Ricardo? Ei, lenha de quê? Segunda lenha. Você quer ver a terceira lenha? A lenha, preste atenção, do convívio, da convivência cristã. O que é isso, pastor? Não entendi nada. Vou repetir. Lenha da convivência cristã. Sabe o que significa isso? Eu tenho de aprender a conviver com meu irmão dentro da igreja. Irmão, eu quero fogo de Deus, mas eu digo: olha, Ricardo, eu quero conversa com você. Se você vier por aqui, eu vou por ali. Que fogo é esse? Que poder é esse? Que vida cristã é essa? Irmão, eu tenho de entender que tem irmão aqui forte, mas tem irmão fraco. E os fortes carregam os fracos. Os mais espirituais orem pelos menos espirituais. Mas aprenderemos a conviver como verdadeira família aqui de Cristo. Todos são parte do corpo de Cristo. Ninguém aqui é melhor do que o outro. Todos são iguais para Jesus. Diga amém. Aleluia. Tem que aprender a conviver, irmão. E conviver não é fácil. Não é fácil conviver com aquele temperamento que é agitado, né? Daquele temperamento sanguíneo, ou melancólico, ou colérico, ou fleumático. Meu amado, você não foi convidado para estar no céu, não. Você está convidado para estar na igreja. E na igreja tem aquele irmão que você não gosta e tem aquele irmão que você gosta. Mas você tem que gostar e conviver com todo mundo para ir morar no céu. Isso é parte da vida cristã. E eu tenho que aprender a conviver com o meu irmão. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Não, esse fica comigo. Ei, olha para mim. Grupinho na casa de Deus, não. É panela, é lá no arraial do Filisteu. Aqui nós somos membro do corpo de Cristo. Nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Diga amém, pelo amor de Deus. Amém. Irmão, que tem gente deixando as igrejas por aí, porque não dá para conviver mais com os irmãos, porque não aguenta os seus irmãos. E tem o que eu tenho visto de pessoas que saíram de uma igreja para outra e agora está sem nenhuma igreja, porque não convive com ninguém. Eu preciso aprender a conviver com o meu próximo e ver a sua diferença e ajudar ele e amar ele e estar junto com ele para ir morar no céu. Diga amém em nome do Senhor Jesus. Amém. Você diz amém mesmo ou não? Amém. A Bíblia fala em Romanos capítulo 14. Vamos ler? Versículo 9 a 17. Eu estou terminando daqui a pouco. Só mais um ponto, porque não vai ter mais tempo para eu falar mais. Aleluia.
Aleluia. Estou com tanta vontade de dar glória a Deus. Doutor Jefferson. O povo está querendo dar glória a Deus, eu estou com vontade. Você está pegando fogo aqui, meu amigo. Dê glória a Deus, pelo amor de Deus aí. Aleluia. Glória a Jesus. Glória. Ô irmão, tem irmão cri-cri na igreja, mas é esse que Deus colocou perto de você para lhe mudar. Tem irmão chato, tem. Aí Deus fica com ele aí, para que você também seja tratado, porque você não é estrela, não. Estrela aqui é Jesus, meu filho. Aleluia. Todo mundo aqui é igual, meu filho. Aleluia. Conviva com seu irmão e adore a Deus por ele, porque Deus colocou ele no seu pé para que você seja moldado, melhorado o seu caráter e mais crente no nome do Senhor Jesus. Você sabe que tem até crente que dá é como se fosse um prego dentro do sapato do pastor? E esses crentes tem que ter na igreja, irmão. Aqueles crentes trabalhosos, aqueles crentes que falam mal do pastor. Porque tem crente que não gosta que ninguém fale mal dele, não. Fala mal de todo mundo, mas mesmo que pode tocar dele. É um crente vidro, vidraça. Tocou, quebrou. Aí, meu filho, eu tenho que aprender a perdoar meu irmão. Eu tenho que aprender a dar marcha ré. Escuta, irmãos, esses crentes mais trabalhosos, não vem aqui na igreja, todos aqui são santos. Faz o pastor orar mais. Faz o pastor dobrar o joelho e se humilhar, porque daqui a pouco o pastor pensa que é um tal. Tem que ter crente para fazer ele orar, irmão. Por isso que você tem que ter aquelas pessoas que às vezes dão um nó na garganta. E quando você quer fugir do crente, Deus coloca o esposo. Quando Deus quer fugir do crente, Deus coloca a esposa. Não é interessante isso? Eu vou sair de casa porque eu não aguento meu pai e minha mãe. Vai casar, querida. Que Deus vai dar um esposo melhor do que o seu pai e sua mãe 10 vezes. Aí você chora, ora, aí diz assim: oh meu Deus, como eu queria estar com a minha mãe e meu pai. Deus vai trabalhar com você, meu filho. Não dá para fugir, não. Se Deus tem um propósito na sua vida. Eita glória! Vamos lá? Romanos 12, versículo 9, diz assim: o amor não seja fingido. Aborrecei o mal, apegai-vos ao bem. Versículo 10: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na tribulação, sede paciente na tribulação. Alegrai na esperança, sede paciente na tribulação. Perseverai na oração. Comunicai os santos as suas necessidades, seguir a hospitalidade. Aborrecei aos que vos perseguem, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânime entre vós, não ambicionei coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante quem? Diga comigo, todos os homens. Isso é convivência cristã. Ei, irmão, está na hora de você expressar o seu verdadeiro amor para com o teu próximo. Porque olha para mim, só para nós aqui, tem alguém visitando de novo comigo aqui que não pode ouvir isso aqui hoje? Tem alguém aqui quando falar, se falar para escandalizar? Irmã velha, olha para mim, irmã velha. Tem aqui visitando essa igreja da Caliçada. O que tem de amor fingido no meio cristão não está no gibi, irmão. Vamos parar com isso. O maior mandamento é esse: amai-vos uns aos outros como eu, disse Jesus, vos amei. Irmão, nós precisamos aprender a amar. Vamos tirar essa máscara de hipocrisia. Vamos deixar de dar aquele abraço falso, que é aquele abraço de tamanduá. Você abraça aqui e fala mal ali. Sangue de Jesus tem poder. Abrace com amor verdadeiro. Ame o seu irmão. É seu irmão. Foi o mesmo preço que Jesus pagou no Calvário por você, pagou por ele. É corpo de Cristo. Ame. Leia do relacionamento pessoal, ou da convivência pessoal. Como é que está a sua convivência com o seu irmão?
aprender a conviver com o nosso irmão. Diga amém, irmão. Você quer fogo? Quem quer fogo? Amém. Quem quer fogo? Amém. Lenha dá. Depois a segunda, lenha dá. Palavra de Deus. Lenha dá. E vamos terminar agora. Lenha do bom testemunho pessoal. Aleluia. Glória a Deus. O mistério profundo revelado do Eterno. Peraí, meu filho, você é tudo isso na igreja? Como é que você está lá fora, hein? Como é que está a tua vida diante dos teus patrões? Como é que está a tua vida diante dos teus próximos não crentes? Porque você aqui é um, lá fora é outro. Por isso que as pessoas não querem se converter, porque não crê mais no teu testemunho. O testemunho, irmão, não é só verbal, mas pessoal. Como é que está a sua vida? Você compra e não paga? Mente mais do que cega Dedé e o diabo junto. Ninguém pode confiar mais na sua palavra. Como é que está a sua vida, irmão? Aí eu quero fogo e o pior. E são esses que mais pegam fogo na igreja. Aí chega um pecador lá fora e diz: ih, rapaz, aquela ali, sei não, hein? Como é que está a minha vida, irmão? Eu tenho que cuidar do meu testemunho pessoal. Que falem mal de mim, mas que não tenha prova do que estão falando é outra coisa. Falar pode até falar, mas você vai dar testemunho vivo que você é crente. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Irmão, o negócio é sério. Hoje em dia tem gente que está dizendo assim: se ela for para o céu, eu também vou. Se ela for para o céu, só se for da boca, do céu da boca do cavalo. Porque essa aí, eu conheço a vida dela. E tem gente falando isso, irmão. Mas também já vi muitos que dizem assim: aquele ali, se ele não for para o céu, ninguém vai mais. Porque aquele ali e aquela ali é crente de verdade. E se um dia eu vou ser crente, eu quero ser exatamente como ele, ou como ela, porque é uma verdadeira serva de Deus. Olha que bom testemunho. Glória a Deus. Além do testemunho pessoal. Louvado seja o teu nome. E queremos fogo. Mas o fogo, para ter fogo, tem que ter lenha. A lenha da oração, a lenha da palavra de Deus, a lenha da convivência pessoal, a lenha do testemunho. Irmão, hoje em dia eu já vi muita gente repudiar, eu não gosto disso, de ouvir isso. E a gente diz assim: é melhor fazer negócio com ímpio do que com crente. Não dá para chamar uma irmã para trabalhar no meu trabalho, porque ela vai por trás e toma o trabalho meu. Sangue e fogo, você é uma endemoniada. Ai, pastor, o senhor está ungindo hoje, estou com a graça de Deus. Vou falar tudo que Deus mandar para falar. É o que você aprendeu na escola de dominical. Veja, irmão, o sangue de Jesus tem poder. Precisamos melhorar o nosso testemunho pessoal, dentro e fora da igreja. Olha que o fogo de Deus vai cair na nossa vida. Como é que está a sua vida de testemunho pessoal? O seu marido olha para você e diz: esse aqui é crente. Sabe qual é o maior testemunho nosso? Sabe qual é, irmãos? É dentro de casa. A minha mulher, ela sabe se eu sou crente ou não em casa. Porque pregar aqui, sapatear, se às vezes a gente pode fazer até um teatro aqui e daqui a pouco está todo mundo chorando, dando glória a Deus. Mas a minha mulher, a minha filha, que vive comigo todos os dias, sabe que eu sou imperfeito, mas que eu sou crente para a glória de Deus. Aleluia. Ela sabe que o marido dela tem meu Senhor, como eu sei que a minha esposa tem meu Senhor. Pense numa mulher crente, multiplique em 3 vezes e eleve a quinta potência. Mesma longevidade. É uma mulher crente. Elevando essa potência. Eu também perdi, mas estou sentindo tudo. Como é que está a sua vida pessoal? Oi, irmão. Como é que está o irmão Latinho dentro de casa? Crente, vigoroso, cheio de Deus. Ô, glória, amém. Estou perguntando que ele é meu filho, eu posso falar assim pessoalmente, não estou discriminando. Irmão, você é sério. Como é que está a nossa vida? Queremos fogo?
Sim ou não? Amém. Terminar a palavra? Eu poderia citar vários versículos na Bíblia. Vamos citar um desse testemunho pessoal. Atos capítulo 1, versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis Testemunha. aonde? Vem comigo. Jerusalém. Jerusalém. Eu não estou ouvindo não. Diga Jerusalém. Jerusalém. Qual é o testemunho que eu tenho que ter? Diga na minha casa, na minha igreja, aonde eu vivo, é minha Jerusalém. Como é que vai ser o testemunho? Samaria, vizinhos, cidade vizinha, vizinho. Como é que está a minha Samaria? E depois aonde? Judeia, os outros estados da federação, pessoas mais longe. Como é que está você com ela? E diz a Bíblia: até os confins da terra, todo mundo, em todo lugar, quem ele conhece, quem já lhe viu, diz: esse é crente no nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos terminar cantando aqui, vocês estão fervorosos hoje. Eu acho que eu queria dizer: a pessoa que ia pegar fogo e boa essa parte, já vai ter aviãozinho. Mas não aconteceu nada disso. Eu acho que é por causa da palavra. Até o Zé, você queria falar a língua aqui hoje. Mas a palavra chegou, sendo um fogo que vai crescer na sua vida. Não vai ser só hoje, não. Vai ser toda a sua vida. Você vai tentar para isso. Vamos adorar a Deus ou não? Irmão Atos. Grupo de louvor, vamos adorar a Deus para terminar aqui em bom estilo, estilo bom.